Oi pessoal, hoje eu estava pensando em falar sobre a assim chamada parábola do semeador, onde Jesus conta como as sementes caíam nas diversas camadas de terra, nos diversos tipos de terra. E na realidade a parábola do semeador foi uma denominação que se deu na tradução, nem mesmo os evangelistas chamavam dessa forma. Porém, eu creio que seria bastante apropriado se a gente pudesse chamar de a parábola dos diferentes tipos de solos, pois a ênfase se dá no tipo de solo. Vamos dar uma olhadinha, vou ler aqui rapidinho a parábola e depois a explicação, e depois eu encerro o comentário. Vamos lá? Mateus 13 diz assim, Jesus falando: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Depois ele dá a explicação para os discípulos, um pouquinho mais adiante, mesmo capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 18, ele diz assim: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, diz ele, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Eram medidas agrícolas para cada semente lançada. Um bom resultado era 30 por um excelente resultado era 60 por um, e um resultado acima da expectativa, um resultado fantástico, seria uma colheita de 100 por um. Mas nós podemos ver aqui 4 tipos de solo. Primeiro, à beira do caminho, que é aquele que ouve a palavra, não entende bem, deixa mais ou menos, e logo as aves do céu, simbolizando ali o maligno ou as situações, acabam tirando o efeito que essa semente, essa palavra podia provocar, podia dar naquela pessoa, né? Essa é a que cai na beira do caminho. Aquela que cai em terreno pedregoso é aquela que ele recebe com alegria, mas não tem raiz, ele não se aprofunda, ele não vai atrás, ele simplesmente deixa passar batido. E aí vem alguma perseguição por causa da palavra, alguma dúvida, alguma situação que ele não entende bem, alguma circunstância que acaba causando alguma dor para a pessoa, e ela acaba deixando passar, e foi-se também a palavra. Aquela que cai entre espinhos é aquela que ele ouve, entende, ela até tem alguma profundidade, mas os espinhos, que são as situações da vida, são as preocupações, as coisas que não são de tamanha importância, mas que na vida dessa pessoa adquirem uma importância mais abrangente, mais volumosa, acabam fazendo com que os efeitos que o Evangelho, com que a palavra pudesse causar, acaba fazendo com que ela sufoque. E depois a que cai em boa terra é aquele que ouve, que entende, que aplica, que procura adequar a sua vida de acordo com a palavra, de acordo com a semente, e essa frutifica. Essa acaba dando o resultado, essa acaba dando o retorno necessário. Eu fico pensando aqui, são 4 tipos de solo. E nós
podemos viver esses 4 tipos de solo? Primeiro, eles podem estar presentes em pessoas diferentes. São 4 pessoas, 4 tipos de pessoas, 4 situações, 4 personalidades diferentes, 4 formas de dedicação à palavra diferentes. Então, 4 pessoas, ou podem ser a mesma pessoa. Nós podemos ser a mesma pessoa a receber a palavra e termos em momentos diferentes, situações de alma diferentes. Às vezes a palavra cai na beira do caminho, a gente recebe ela superficialmente, ouve, entende mais ou menos e logo vai embora. Ela pode cair no meio das pedras, não cria raiz, a gente não vai atrás, a gente não busca, a gente não compartilha, a gente não fala sobre ela, enfim. Ela pode cair em momentos em que nós permitimos que as situações da vida, nossas dúvidas, nossas preocupações, nossas lutas, nossos outros aspectos aos quais damos mais importância, que seja carreira, que seja trabalho, que seja família, temas, que sejam coisas que acabam adquirindo um volume presencial maior, sufocam a palavra. E há momentos em que a gente está receptivo, está com uma terra fofa, está com um coração ávido, está com vontade realmente de receber a palavra. Então, somos nós muitas vezes com 4 tipos de receptividade diferente, né? 4 tipos de acolhimento diferente daquilo que o Senhor planta, semeia em nosso coração. Ele diz que Ele é o semeador, a semente é a palavra, e nós somos os tipos de solo diferentes. E uma matemática que Jesus nos apresenta aí, que não é uma matemática talvez exata, não é um percentual exato, mas dá uma ideia, é que para cada 4 tipos de situações a palavra acaba frutificando em um. Ou seja, são 25% de resultado. É como se nós semeássemos e compartilhássemos a palavra para 4 pessoas e apenas uma desse um acolhimento a ela. E eu fico pensando em nossos dias, quantos realmente dão acolhimento ao Evangelho, quantos realmente dão acolhimento àquilo que o Senhor nos diz, quantos realmente aplicam. Porque a grande sacada aí é a aplicabilidade da palavra em nós. Não é a teoria, não é nós sabermos, não é nós buscarmos pontos bíblicos, sermos craques em Bíblia, essa questão toda, ou sermos assíduos em frequência a igrejas, ou então sermos devoradores de teologia, sabermos tudo sobre questões teológicas. Não, é a questão de aplicabilidade, aplicação na nossa vida. É isso que conta. O quão eu aplico aquilo que eu leio. Eu mesmo que tenho o hábito de compartilhar diariamente uma palavrinha, que eu chamo de palavra para hoje, eu primeiramente preciso pregar para mim, porque eu preciso aplicar em minha vida aquilo. E quantas vezes eu chego no final do dia e digo, caramba, Kurt, tu não aplicou na tua vida aquilo que tu colocou lá no blog, ou aquilo que tu colocou no Face, ou no Instagram, ou enfim. Ou aquilo que eventualmente eu vou colocar aqui num vídeo, por exemplo. Então eu estou pregando a mim mesmo, de certa forma, porque eu preciso que isso seja aplicado em mim, né? Mas é isso que eu queria compartilhar. Nossos diferentes tipos de solo, nossos diferentes tipos de acolhimento. Podem ser pessoas diferentes, ou podemos ser nós em momentos diferentes na nossa vida, acolhendo de forma diferente a palavra. Quanto de resultado que isso dá de cada 4, 1, e, sobretudo, a aplicabilidade. Eu gosto dessa palavra, por isso que eu tenho que repeti-la. A aplicabilidade da palavra. Ela tem que ser aplicada em nós, em cada dia. Eu tenho que readequar meus passos, meus comportamentos, minhas próprias palavras, minhas atitudes, minhas decisões, segundo o Evangelho. Eu tenho que dar razão ao Evangelho, tenho que dar razão a Jesus. Era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos e até uma próxima.